E voltando ali para a categoria de base, qual que é, para quem não conhece, né? Primeiramente, o Avaí fica em Florianópolis. Ruim demais morar aí, né? É muito ruim morar em Florianópolis. E para quem não conhece, qual é a estrutura do Avaí na base? Também pode ser falado no profissional. Quantos campos tem, alojamento, o estádio, toda a parte que é a estrutura do clube. O clube hoje tem um estádio com capacidade para 17.900 torcedores sentados, né? Muito confortável, um estádio muito bonito. Dentro do estádio existe toda a funcionalidade do clube, funciona tanto as de base como de profissional, departamento de engenharia, departamento médico, administrativo, comercial, marketing, comunicação, né, restaurante, os alojamentos, fica tudo dentro do estádio. E anexo com o centro de treinamento, que tem 3 campos, né, 2 campos oficiais, né, um que é do profissional do 23, mais 2 campos que atende a campo 2 e o campo 3. Além disso, também a gente tem 2 quadras de sintética, a gente tem um contrato de parceria, né? Fica no do complexo, né? E dias de chuva, dias de dificuldade a gente usa. Além disso, a gente tem 2 campos fora, que a gente também faz a manutenção desses campos. Um é para atender a categoria sub-9, 11 e 13, e o praticamente a categoria. E quando há necessidade, a gente tem 2 ônibus, um ônibus de viagem, né? E também um circular do Avaí também, que leva para treinamento e traz na grande Florianópolis, né? Nós temos um departamento médico que a gente se orgulha muito, né? Com fisioterapeuta, 2 médicos, isso é uma das coisas muito importantes que o clube tem, né? A gente ainda utiliza na parte nutricional de fisiologia a mesma estrutura do profissional, mas nós temos academia própria para a base, o profissional tem a sua academia própria, né? Assim como o seu departamento de futebol próprio, e nós temos um alojamento aí que atende 20 meninos do sub-14, né? 20 meninos do sub-15 e 25 meninos até 17 anos. A partir de 18 anos, completou 18 anos, os atletas já ganham auxílio moradia e vão morar fora, né? Porque passam a já ter suas namoradas, sua independência, né? Você tem que ter... A gente não tem eles dentro do clube, né? E aí o clube tem... Já vai entrando na vida adulta, né? Não dá mais para ficar... Começa até, às vezes até então, ter família já. Isso, né? E aí, ó, para quem está pensando em seletivas, em algo do tipo para o Avaí, já vai se preparando, porque a estrutura é muito boa, a cidade é maravilhosa e é um baita clube aí, um diferencial muito grande para quem fica em dúvida entre um clube e o outro, está jogando muita bola, está em dúvida, o Avaí é um dos bons clubes aqui no Brasil para se jogar na base. E depois ir para o profissional, né? Aí já é outra pegada, né? E o que é... Qual que é o principal fator de avaliação para um atleta ser jogador do Avaí? Além de, tecnicamente, óbvio, aquelas coisas que a gente já sabe, tem que ser tecnicamente muito bom, de repente, fisicamente, o Avaí prioriza, tem clube que prioriza jogador mais forte, tem clube que prioriza mais a técnica. Vocês do Avaí, como é esse processo de seleção? O que vocês olham no atleta e falam, pô, esse aqui encaixa no clube? Comportamental, tudo isso, assim. Durante 6 meses, junto com todos os profissionais das categorias básicas, quando eu digo todos mesmo, parte psicológica, social, nutricional, fisiológica, a gente reuniu todos e desenvolvemos tarefas. O que era? Era criar a metodologia do clube, da base. Não uma metodologia engessada ou copiada do que se faz em Barcelona, pelo contrário. Exatamente dentro da característica que o torcedor do Avaí gosta de ver o seu jogador, porque isso é muito importante. O torcedor do Avaí, ele gosta do zagueiro no estilo. O jogador forte, gosta daquele que sai jogando, gosta do lateral com força e gosta de um camisa 9. Então não tem como, na minha metodologia, a gente não desenvolver atletas e tentar captar sempre jogadores com esse perfil, né? Você vê no profissional do Avaí, você tem Jonathan, que fez um bom contra o Goiás, mas você tem Jô, você tem vários jogadores com esse perfil. O Avaí, o torcedor do Avaí gosta muito. O diretor do Avaí, que ele primeiro vira um conselheiro, depois ele vai ser um diretor e depois um presidente, ele vem
ele é um torcedor antes de tudo, então ele já traz para dentro do clube, gestão pós gestão, essa característica de atleta. Então, o olhar na avaliação e no processo de formação do atleta é para essas características. Então, hoje a gente já sabe, quando quando o observador técnico, né, o Gilberto aqui, ele sai Brasil afora, para capitais como Marcelo, que é o coordenador das categorias menores, eles já vão em busca de jogadores com essas características. Principalmente olhar muito a carência. Tem que entender que a gente tem uma média de 25 a 28 jogadores por categoria, e você vai olhar muito a necessidade. Por isso que muitas vezes a gente tem bons jogadores e a gente acaba não trazendo, porque você está acreditando naqueles que estão no clube até aquele momento, né? Sempre se discute, né? Pô, foi olhar, não viu. Então você vai ter o olhar naquelas posições que você mais precisa para o clube. Porque mesmo que seja contrato de formação, o clube ele tem que dar ajuda de uma bolsa atleta, que é recurso financeiro, o clube dá plano de saúde particular, ele dá plano odontológico, ele dá colégio, responsabilidades em tudo, né? Ele abraça o atleta. Então, cada atleta que está aqui, ele tem um investimento, um investimento, né? Para ser desenvolvido, que é uma responsabilidade do clube, né? Uhum. Então, você tem que tomar muito cuidado, ao mínimo possível. E, claro, durante esse processo de desenvolvimento, tem muitos atletas que vão crescendo, outros vão, por um motivo ou outro, desanimando, tem envolvimento da família, tem um processo de começar a namorar. As prioridades, às vezes, vão mudando nesse processo, mas a gente entende que a metodologia, e, claro, não existe metodologia que você consegue desenvolver se não tiver profissionais, né? E a gente tem trabalhado muito assim, junto com toda a diretoria, para que a gente possa capacitar cada vez mais nossos profissionais, fazer que todos entendam o que a gente está desenvolvendo, né? E procurar ter os profissionais dentro do Avaí que entendam essa filosofia, né? Esse processo que a gente quer desenvolver, porque o objetivo principal é formar jogador no profissional. E formando cada vez mais jogadores melhores, a gente vai ter todos dando rendimento esportivo para o Avaí e também gerando retorno financeiro, porque que a gente possa ampliar nosso CT, melhorar as estruturas internas, pagar melhor os colaboradores da base, né? Então, isso é um processo, né? Claro. Muito importante. Então, a gente vê a visão, esse perfil. Atleta já com características, muito semelhante, se tu for ver hoje, quem acompanha as categorias sub-14, sub-15, hoje nós tivemos um jogo de sub-13, aqui pela Copa Iberli, que tem na Grande Florianópolis, e você já consegue entender que, pelos perfis de jogadores da posição, tem muita característica parecida, né, nos laterais, nos zagueiros, nos meias, de uma categoria para outra, porque a visão já está voltada para isso, né? E isso vai facilitar muito lá na frente o processo de identificação do torcedor com o atleta e também de aceitação, que é muito importante. Sim. Não adianta você ter um profissional, um jogador de base, fora das características que o torcedor gosta. E de substituição também. Se o jogador começa a não... destaca um centroavante, é vendido, mas está chegando um da base com as características parecidas para suprir aquele buraco ali, né? O tempo todo, né? Essa pressão que a gente diz é muito importante, porque ninguém tem preocupação aqui de ter um jogador de 17 no 20, de 15 no 18. Não tem problema não, se tiver qualidade, ele vai subir de categoria naturalmente, né? Vai ocupar esse espaço. E é um ambiente de pressão mesmo. O futebol é um ambiente de pressão. Você sabe que o funil vai apertando, né? Cada vez vai subindo de categoria. É natural esse processo. E isso tem que ficar muito claro, né? Isso tem que ficar muito claro. Por isso que, em alguns momentos, o jogador começa a não render mais. Ele começa a criar um desconforto, porque ele vive esse ambiente de ter que estar sempre no lado esportivo, né? Porque vai chegando em cima, o nível de exigência é maior, né? Vai chegando mais próximo do profissional, as competições começam a ser maiores, né? Como eu citei anteriormente, nós tivemos uma Copa do Brasil, onde por muito pouco a gente não fez a final, a gente perdeu para o Botafogo de 2-0 no Rio, fizemos um ótimo jogo em casa, ganhamos de 1-0, fomos até o último minuto tentando fazer esse segundo gol, né? Mas assim a gente conseguiu desportivamente, assim como a gente eliminou o Palmeiras, 2 jogos de altíssimo nível, e então esse trabalho lá embaixo ele tem que ser de qualidade, porque quando você enfrenta essas escolas de futebol do Brasil que tem investimento altíssimos, inclusive a gente precisa formar alguns clubes
pela estrutura que eles hoje já atingiram, eles já conseguem vir no Avaí pegar o melhor jogador que eles não têm, em outro clube pegar o melhor jogador. Por quê? Acelera o processo do atleta estar no profissional e daqui a pouco até uma venda. Já existem essas estratégias de mercado, com alguns clubes que têm o sub-23 para captar os melhores jogadores acima do 20, para depois acelerar o processo de negociação para manter o investimento do clube, né? Manter toda uma estrutura. Claro, e você vê quando o clube é organizado que pensa nesse modo, né? Porque na hora que entrar uma grana ou de alguma competição, como uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores, ou uma Sul-Americana, tá pensando em investir em estrutura no clube, aumentar CT, aumentar campos, aumentar toda a estrutura. E o que você falou dos atletas, né? Os atletas vêm subindo de categoria, vai afunilando e a gente sabe que é a minoria que vai chegar lá, né? Não é a maioria. Você tem 28, 27 atletas por categoria e vai chegar lá 4, 5, se for uma safra boa, chega uns 6, 7, dependendo de como for, mas sabe que os outros 20 ali, 15 vão acabar ficando pelo caminho, que é o processo natural de qualquer clube, né? Não é exclusividade do Avaí. Todos os clubes não vão chegar à maioria, vão ser bons jogadores na base e de repente não vai seguir no profissional. E ontem o Avaí ganhou do Goiás de 1-0, né? Tá em sexto agora. Sexto, mas tá todo mundo com 25 pontos aqui que eu tava vendo. Qualquer carreira, né? Eu acredito assim. Isso. Eu vejo assim, Lucas, não é só no futebol, né? Que a gente é qualquer carreira. Eu sou um profissional do futebol, né? Me tornei um executivo de futebol e eu não preciso estar no Flamengo, no São Paulo para ser um executivo de futebol. Eu sou no Avaí, né? Eu faço a coordenação geral da base do Avaí. É uma profissão que hoje tento cada vez me capacitar mais. E assim é no jornalismo, não tem espaço para todo mundo trabalhar no mesmo local, né? Mas você pode, dentro dos seus princípios e valores, né, desenvolver uma ótima carreira, e independente de onde você estiver. Assim é a vida do atleta, isso é o nosso desafio diário para eles, né? São jovens, e a gente já foi mais jovem também, tem os sonhos da gente, acha que as coisas são um pouquinho diferentes, lá na frente que a gente adquire responsabilidade e dá uma olhadinha para trás. O nosso papel, aí que eu falo de estrutura, de ter pessoas profissionais, aqui a gente tem muito ex-atletas nas comissões técnicas, então eles trocam muita experiência deles, né? Nosso coordenador de futebol profissional é o Marquinhos Santos, é o maior ídolo da história do Avaí. Uhum. Nosso departamento com a vinda do Ximenes, anteriormente com o Marco Aurélio Cunha, agora com a vinda do Ximenes, é um departamento integrado, onde a gente discute os assuntos do futebol. Não existe uma preocupação apenas. Eu participo semanalmente de reuniões do futebol profissional, para que a gente possa estar alinhado, porque o atleta, independente do ano que ele é um ativo, não pode existir um muro. Então, isso são processos, são desenvolvimentos, né? Essa parte da comunicação é muito importante. Então, eu vejo assim que aqui no Avaí tem se conseguido, né? Eu estou sucedendo o Diogo Fernandes, né? Um profissional que ficou por 17 anos no clube, os últimos 2 anos dele no profissional, e ficou um legado muito bom. E eu espero que durante o processo que eu passar aqui pelo Avaí também, eu possa conseguir deixar um legado para o próximo profissional chegar, também ter algo positivo e ele possa melhorar, e assim é a profissão da gente, do jogador, nossa, atua aí, né, fazendo esse grande trabalho que faz de divulgação, né, que às vezes nem toda a empresa tem interesse de entrar no futebol, né? Entender como é que o futebol o que é uma vida de um atleta, né? Eu sempre convido o pessoal da imprensa, vem ver o que é um atleta, o que é o cara ficar alojado sábado e domingo, feriado, 6 a 7 meses longe de um pai, de uma mãe.